Mais um episódio do... Fala aí, Sesmac. Isso aí, sou o professor Vitor Fabiano, da Coordenação Geral de Apoio ao Discente. E eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. E estamos com mais um episódio, o terceiro episódio, né, professor? Terceiro episódio em pleno São João. E aí, professor, dançou um forrozinho? Claro, pra lá, aproveitou. pra cá. Sim, assou milho, sou louca por milho assado, é? Nossa, tem que segurar um pouquinho a boca da dieta também aí, enfim. Vamos tocar, né? São João é pra curtir também com boa informação, não é verdade, professor? E a gente traz uma informação que tem sido discutido bastante nas mídias, nos jornais. Questão de saúde pública. Na verdade, depois da pandemia, nós começamos a criar um sinal de alerta para diversos agravos que vêm surgindo no Brasil. Em especial, esse merece uma pauta importante de discussão e também para tirar todas as suas dúvidas. Então é importante que você curta aí o nosso vídeo e compartilhe com quem possa se imbuir dessas informações, não é isso, professor? Exatamente isso. E a gente trouxe aqui duas convidadas especiais, né? A professora Ivonilda Maia e a aluna da gente, a Bruna Tavares, para falar desse tema que foi bem discutido ultimamente, né? Aconteceu casos recentes, que é sobre a febre maculosa. E para dar início, assim, até onde se sabe sobre a febre maculosa, qual a origem da febre maculosa? A febre maculosa, que é uma rickettsiosis. Professora, me desculpa aí, eu preciso também que vocês se apresentem primeiro para todo mundo, né? Então se apresentem e depois respondam as minhas perguntas, pode ser? Sim. Eu sou Ivonilda Maia, sou professora do curso de Medicina do SESMAC, sou coordenadora adjunta acadêmica do curso de Medicina do SESMAC e ensino infectologia, eu sou infectologista. Meu nome é Bruna Tavares, sou aluna do 9º período do SESMAC de Medicina. Estou agora no internato e vim aqui a convite da doutora Ivonilda para responder algumas perguntas sobre esse tema pertinente. Então vamos lá, né? Então como surgiu, o que sabe até agora? Sim, a febre maculosa é uma doença que não é nova, ela já tem relatos que é uma rickettsiosis, tem relatos do século IX nos Estados Unidos. Outros estudos já começaram a ser relatados em 1800, no século XIX, mas no Brasil, em torno de 1929, a gente teve realmente o registro dos primeiros casos. E então, na década de 30 para os anos 40, a gente teve um bom número de casos, um número crescente, e depois diminuiu, né? Então, e lá em São Paulo, São Paulo, depois Minas Gerais, mas depois diminuiu, essa incidência ficou realmente silenciosa, a gente chama uma época silenciosa, e na década de 80, mais ou menos, houve ressurgimento, por isso que a gente chama doença reemergente, é uma doença que ressurgiu, mas, na verdade, ela não deixou de existir. Teve alguns fatos, né, para que ela não fosse diagnosticada ou tivesse uma menor incidência. É uma rickettsiosis, como eu falei, é produzida por uma bactéria do gênero Rickettsia, da espécie Rickettsi, então Rickettsia, e é transmitida por carrapatos. Então, carrapatos do gênero Amblyomma, que são chamados carrapato estrela. E a gente tem dessa transmissão, quando eles infectam o carrapato estrela, podem passar para outros hospedeiros, para outros mamíferos, aves, inclusive, aves e répteis. Mas tem hospedeiros que são os primários, que a gente chama, que são hospedeiros que são que podem perpetuar a infecção no meio ambiente. Ocasionalmente, o ser humano também pode ser infectado, inclusive também animais domésticos. E quais são esses hospedeiros? Eu vi falar muito da capivara. Fora a capivara, tem algum outro? Capivara é o chamado hospedeiro primário, porque ele é capaz de ser um amplificador. Ele não é só um vetor, ele não é só hospedeiro, desculpem. Ele não é só hospedeiro do agente, do carrapato, mas ele também é um amplificador da infecção, porque ele pode ficar a Rickettsia, ela pode ficar na corrente sanguínea por mais tempo. Então, é chamado assim um amplificador. Tem também a anta,
nesse sentido, além da capivara, Gambás, né, Bruna? Cavalos. Mas os equinos também entram, né, como animais que já são da área rural, mas em contato com o ser humano. Então, os cavalos, eles entram realmente com uma boa importância. O restante dos animais são hospedeiros não preferidos, tá? Pelo carrapato. E o ser humano entra também. São hospedeiros acidentais, não são os preferenciais da alimentação do carrapato, que aí eu falei alimentação porque ele alimenta-se de sangue, né? Eles são hematófagos. Eles realmente precisam da alimentação, ingerir sangue para poder se perpetuar. Recentemente, professora, e obrigado por vir também o nosso momento, Bruna, você como acadêmica e finalista do curso, já vem com certeza buscando experiências exitosas no tratamento na relação saúde, doença e paciente. Então, creio que vocês conseguirão também nos abordar com maior tranquilidade essa temática, principalmente porque recentemente, né, nós tivemos aí nos noticiários o caso de Campinas, de um casal que foi infectado e veio a óbito. Como é que se dá esse contágio, visto que é algo que muitas pessoas ainda têm dúvidas, não é isso? Então, eu queria saber um pouquinho como é que se dá o contágio. Na verdade, não foi só o casal, teve mais gente que estava nessa festa, né? Isso. Acho que foram 15 infectados, mas tiveram 4 óbitos, se eu não me engano. E justamente isso, porque é comum as pessoas irem para as festas no campus. Exato. Então, acho que é importante também elucidar essa condição. Então, a febre maculosa ela é uma doença de notificação compulsória. Então, ela tem que ser notificada para os órgãos públicos para que seja controlada essa infecção. No caso de Campinas, ocorreu desse casal, né, que foi o mais falado, mas também teve outras pessoas que foram infectadas. Da última vez que eu vi, tinha 17 contaminados. Mas, enfim, pode possivelmente ter outras pessoas que não foram notificadas porque não teve diagnóstico, enfim. É uma doença ela, prevalentemente rural. Daí a gente começa a pensar nessa festa que teve na fazenda, nos animais de grande porte, dos carrapatos que poderiam estar ali. O carrapato ele tem que estar em contato com a pele do ser humano ou de qualquer mamífero por no mínimo 4 horas para que seja transmitida essa bactéria para o sangue e assim perpetuar essa doença, que seria a febre maculosa. Posteriormente, a gente pode também dar as orientações de como se encontrar o carrapato, como é que retirar ele, né? E eu já ia falar isso com você, porque ele é muito pequeno, né? É muito pequeno o tamanho. E ao encontrar, ao detectar esse carrapato, qual seria o procedimento adequado para que não tivesse nenhum problema maior, vamos dizer assim? Como nesses meses de junho a novembro eles estão se proliferando, então poderá ter ovos também nesses carrapatos, nas fêmeas. Então, o ideal era que não fossem esmagados, porque senão iria proliferar novos ovos de carrapatinhos e também ocorrer alguma contaminação com a bactéria se tivesse contaminado. Então, o ideal seria pegar com uma pinça, se encontrar em algum animal doméstico, ou animal de grande porte, ou mesmo no ser humano, torcer o carrapato para que não haja lesões maiores e depositar ele em um recipiente com álcool 70 ou água fervente, para que ele pare de se mexer e então ele seja descartado no saco plástico, enfim, no lixo. Um detalhe importante que a gente sempre acaba sendo bastante curioso, né? Como é que uma pessoa não consegue perceber um carrapato grudado na sua pele durante 4 horas, que seria o risco da infecção maior? Como é que isso ocorre e a pessoa não consegue perceber? Porque se eu tiver qualquer marguinho, qualquer coceira, eu consigo perceber na hora. O que acontece em especial, né, com esse carrapato que a gente não consegue perceber ele ali 4 horas, ali, pelo menos, em contato com a pele? Bruna quer responder, mas... É bem interessante, né, essa questão. Mas a saliva do carrapato, além de outras substâncias que facilitam ele a digerir o sangue da presa dele, eles também têm anestésicos na saliva, o que fazem com que fique um bom tempo aí sem sentir nada. Então, até a própria picada na hora você não sente. Não. Na verdade, é uma defesa, né, do carrapato para se perpetuar no meio ambiente. Então, ele precisa sobreviver. Se a picada incomodasse, as pessoas despertariam e aí ele não conseguiria se alimentar. Então, ele produz substâncias na saliva e a saliva ela
tem poder tanto de causar vasodilatação, para poder os vasos se abrirem, dilatarem, que a gente chama, estou usando um termo popular, né, para as pessoas entenderem, mas eles dilatam para que haja mais aporte sanguíneo e seja mais rica quando a alimentação, né? E também ele anestesia, na substância da saliva, vai anestesiar aquela região para que ele não tenha reação, o corpo que está recebendo o carrapato não tenha reação para não perceber que ele está ali. Então, é muito interessante a natureza. É, né? A natureza, eu ia falar isso. Super interessante, eu não sabia. Isso, tá vendo? Realmente eu não sabia. Por isso que é importante que você cada vez mais compartilhe, né, sobre esse vídeo, que é uma questão até de esclarecimento em saúde Até porque, pública. pelo que a Bruna falou, a gente está num período de maior proliferação do carrapato, não é isso? Seria de junho a novembro, que é quando tem as temperaturas mais amenas. Geralmente ele fica em folhagens, né, doutora? Sim. Que consegue se proliferar de forma mais fácil. Além desse detalhe que ele fica em folhagens, eles têm fases de evolução, né? Então estão em estádios de evolução. E o carrapato, quando ele está infectado, nem todo vai estar infectado. Uma bactéria, que é importante, ele está infectado com a Rickettsia. Ou seja, não é qualquer carrapato, não, né? Não, existe o carrapato estrela, pode ser ele, mas nem sempre ele está infectado. Exato. É o gênero Amblyoma, que é o do carrapato estrela, do Sculptum, que é do complexo javanense. Ele vai estar infectado. Quando está infectado, na saliva, aquela bactéria, ela vai estar nas glândulas salivares, e aí o carrapato, ao se alimentar, ele faz um repasto, e aí a própria saliva vai eliminar a bactéria que vai penetrar no hospedeiro. Mas a gente se pergunta por que tanto tempo para poder ele precisa para poder infectar. Porque quando ele tem a bactéria nas glândulas salivares, aquela bactéria está inativada, ela está dormente, que a gente, num entendimento de uma linguagem bem simples, ela está num estado, espécie de latência, tá? Então, ela não vai produzir doença. Com o aquecimento através do sangue, então ela vai ser aquecida, então essa temperatura vai levar a transformação da bactéria, vamos dizer, entre aspas, né, a um estado de ativação, e aí sim ela se torna, patogênica, causadora de doença. Nesse ponto, a gente também pensa que nessas 4 horas, no mínimo, e algumas literaturas já dizem até 10 horas, no mínimo, para ela conseguir passar desse estado de latência através do aquecimento com sangue, né, para uma atividade de adoecimento, de causar a doença, existe a hipótese de quando ele ele já está, o carrapato já aqueceu, já fez uma alimentação, já teve uma alimentação que já aqueceu o suficiente para aquela bactéria já estar ativa, se ela sugar, por acaso, um outro animal, ela pode sim, em cerca de 10 minutos, transmitir já bactérias ativas, então, da Rickettsia. Isso é interessante porque nós vemos em literatura, às vezes em manchetes, né, por causa agora da história de Campinas, né, dos casos de Campinas, que é triste, né, a gente vê doenças que podem ser evitáveis, né, e acontecer de a gente ver mortes. Então, é muito importante esse tema. Mas a gente vê, claro, que várias entrevistas, vários materiais, e alguns dizem 10 minutos, outros dizem 4 horas, e há livros até que citam 10 horas, 10 horas no mínimo. Mas o que importa é que a gente tem um tempo, tá? Houve um contato, esse contato do ser humano numa área que é exclusiva de rural. Então, esses ambliomas, né? O carrapato, ele realmente fica na área urbana, na área rural, no meio silvestre, principalmente atingindo para a sobrevivência deles os animais da região silvestre, né? Da área silvestre, as antas, as capivaras, por exemplo. Mas o homem, cada vez mais, ele adentra a natureza, né? Então, ele começa a invadir aquela região, claro que é natural também, né? O homem, ele não fica mais só naquela área urbana, e às vezes a área de urbanização vai destruindo matas, vai invadindo outros locais, e naquele local, naquele momento, pode haver um aumento de exposição.
isso talvez seja o motivo que houve aquela diminuição que eu comentei no início dessa fala, que a gente teve um número aumentado de casos, nos primeiros casos na década de 30, mais ou menos, né? 30 para 40, e de repente houve um silêncio. Porque quando São Paulo estava construindo mais moradias, invadindo, derrubando matas para construir as moradias dos seres humanos, né? Então, houve maior exposição. Houve depois uma acomodação aparente, né, em relação a essa invasão, mas hoje a gente vê outras vezes, em alguns outros casos, como aconteceu em Campinas, alguns fatores realmente de exposição. Por exemplo, houve essa festa, né, uma festa em zona rural, que antes não havia esse costume de tantas pessoas, né? Então, a gente teve agora uma quantidade muito grande de pessoas que demoraram. Então, pessoas que estavam numa festa, demorando no ambiente rural. Infelizmente, aconteceu isso. Os casos que aparecem de início, a gente sabe que os primeiros casos são difíceis de diagnóstico, porque não é uma doença comum, como foi Covid. Né? E eu já ia questionar exatamente isso. Quais são... porque assim, diz que os sintomas que a febre maculosa apresenta são sintomas que são conhecidos, sim, mas, ao mesmo tempo, são comuns a outras doenças, né? Então, como fechar esse diagnóstico? Que eu acho que esse foi o grande problema dessas pessoas que chegaram a óbito. Sim. E como diferenciar também essa febre de outros tipos de febre, exatamente. É uma doença que, vale ressaltar, que está na zona urbana, aliás, eu já estou dizendo urbana de novo, sem querer, na zona rural, mas de uma região. É uma região do Sudeste, né? Então, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem também alguns casos no Sul, né? Mas principalmente realmente nesses estados do Sudeste e de São Paulo e de Minas Gerais. Como os casos não são em um número que chame atenção, como eu dizer, no caso de Covid chamou atenção, porque doenças que transmitem-se por via respiratória, elas são mais fáceis de você transmitir de uma pessoa para outra e de observar que houve um aumento do número de casos. Já nesse caso de zona rural, ela está restrita àquela região e os sintomas não são muito diferentes de outras doenças. Então, quando a gente vê que os primeiros dias, né, então os primeiros 3 dias de doença, você só apresenta febre, então é uma febre geralmente de início súbito, dor de cabeça, dores no corpo, mialgias, então artralgias, são dores articulares, comuns a várias doenças, né? E pode ter também dores abdominais, enjoo, as náuseas e os vômitos. Mas nesse ponto, você pode confundir com dengue, você pode confundir com outras arboviroses, né? Com chikungunya mesmo. É o que a gente chama de fase de incubação, né? Que vai de 2 até 12 dias, varia muito conforme a pessoa. Essa fase que você falou depois da picada do carrapato. Isso. Né? Então, da picada do carrapato para os primeiros sintomas, tem mais ou menos realmente 2 a 14 dias, uma média de 7 dias, e daí ele começa esses sintomas. Né? Foi boa lembrada para a gente falar que há um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo fica difícil você pensar se a pessoa não disser que foi na zona rural, que entrou em contato com animais silvestres ou entrou em contato então, é muito importante com áreas de que o paciente faça, né, meio que um histórico de onde esteve, detalhe o máximo que puder, porque até é uma doença que até então, como você falou, ela é antiga, existe há muito tempo, mas não é tão conhecida e tão abordada no dia a dia, né? Não, porque realmente não tem grandes... Quando chama a atenção de aumento de número de casos, que a gente chama surto, aí há um interesse maior para se conhecer, para se orientar as pessoas, né, para não adquirirem. Então, para prevenir. Mas, realmente, tem esse espaço que é preciso, foi muito boa lembrada da Bruna, que você precisa contar a história corretamente ao médico. Então, o médico precisa ter conhecimento, claro, da possibilidade da febre maculosa em qualquer síndrome febril que tenha um histórico de contato com a área rural. Então, uma pessoa que tem área rural, principalmente no Sudeste, ele pode desenvolver febre maculosa? Pode. Então, é preciso ter essa atenção
Mas existe também um quadro clínico, quando ele se manifesta com a sua riqueza de sintomas, é mais fácil você pensar também. Então, nem sempre isso acontece. Às vezes, realmente só apresenta-se um quadro febril que não chega a evoluir para formas graves. E, às vezes, esses casos, como a Bruna disse, passam despercebidos. Até que chegue um caso mais severo, embora que existe um percentual também muito alto, é uma das doenças que mais levam a casos graves no Brasil, síndrome infecciosa, febril, né? Que vai levar a casos de morte. Então, uma incidência de morte muito grande. Ela, além dessa febre, passado esses 3 dias de febre, com esse quadro de dores no corpo, de dor na cabeça, ela pode evoluir para o aparecimento de manchas, que começam geralmente nos pulsos e tornozelos. Então, manchas e Então, essas manchas já são bem características da doença febre maculosa mesmo. Pela localização. Pela localização, tá. Porque ela faz como uma pulseira, né? Certo. Uma tornozeleira. Mas aí também já está bem evoluída, né? Para chegar a esse ponto? Não, em torno de 5 dias, geralmente apresenta essas manchas. E dessas manchas, elas são manchas com pápulas que não coçam, também chama atenção, porque elas parecem picadas de inseto, mas que não tem mancha, aliás, não tem coceira. Passam para a palma de mãos e plantas dos pés. Então, já é uma fase que vai avançando, ainda são avermelhadas, podem evoluir com aparecimento voltando para o corpo. Então, ela vai para as extremidades, depois ela vai voltando para braços, para pernas e alcança troncos. Nessa fase pode apresentar lesões já arroxeadas, então vai evoluindo para o arroxeamento e inclusive áreas de necrose. Algumas vezes, no Brasil não tem tanto relato de área de necrose, mas pode acontecer. Mais nos Estados Unidos, pela mesma riqueza, pode causar mais áreas de necrose. Mas áreas de necrose que eu chamo assim, são áreas de zonas mortas, tá? O tecido, ele realmente fica escuro, bem enegrecido e perde a vitalidade. Então, aquela área fica morta naquela região, tá? Eu usei esse termo para entender. Não, para explicar melhor para as pessoas. Isso é importante, professora. Mas é mais comum ainda, já que acontece essas áreas, que por inflamação dos vasos, lesão dos vasos sanguíneos, que é o local onde a bactéria realmente se instala, causando alterações da estrutura celular dos vasos sanguíneos, então da parede dos vasos. Com o tempo vai alterar realmente aquela estrutura dos vasos e acontece extravasamento de líquidos para o espaço extracelular. Então pode haver inchação das pernas, né, dos membros, mas também pode haver extravasamento de líquidos para pulmões, porque as bactérias, elas são transportadas, faz uma bacteremia, né? Mas uma bacteremia intracelular. Ela não chega a ficar no espaço extracelular. Ela vai, através das paredes dos vasos, elas vão destruindo e passando, né, exato. Que é uma preferência pelos que a bactéria tem pelos vasos sanguíneos. Daí ela pode atingir, pelos vasos sanguíneos, qualquer região do corpo. Então, ela pode causar pneumonites, inflamações nos pulmões, levar, inclusive, a derrames e sangramentos. É bem agressiva mesmo ela, né? Coração. Então, pode causar miocardites, pode levar a alterações do sistema nervoso central, levando a edema e convulsões, coma. Fígado também pode ser alterado, então pode aumentar o fígado. E rim, que pode causar também insuficiência renal. Então, muitas vezes é causadora da morte dos pacientes. Então, veja que são doenças, é uma doença, aliás, que agride o sistema de uma forma muito agressiva, estou impressionada. Multissistêmica. E ela causa sequelas? Pode causar sequelas? Ela foi uma pergunta interessante. Geralmente, no sexto dia, um grande percentual pode evoluir para a morte. Então, essa pessoa ela vai evoluir em torno de 6 dias para a morte quando ela está nessa forma grave. Mas, claro que não é 100% dos casos, e algumas pessoas que vão sobreviver, elas geralmente não ficam, elas recuperam-se, não ficam com sequela. A boa notícia é que, se tiver um tratamento precoce,
crianças a taxa de mortalidade é 8% e para adultos é 9%, adultos idosos, né? E o problema é o diagnóstico tardio. Quando é feito tardiamente, esse diagnóstico não é tratado a tempo, o percentual de mortalidade pode chegar até 85%. Então, é bem alto. Idade alta, né? Esse é outro grande detalhe que cada vez mais torna-se para a classe médica, né? Eu acho que é um detalhe importante da preocupação com o diagnóstico precoce mesmo. Então, é importantíssimo o relato, né? Você que está nos assistindo, ouvindo, relatar corretamente para o seu médico detalhes que pode chegar a um possível diagnóstico de febre maculosa. Mas eu queria avançar por uma outra curiosidade, que eu acho que já foi respondido, mas só para deixar bem claro, o que diferencia essa febre das demais em virtude da localização da região? Porque nós moramos no Nordeste, por exemplo. Nós temos carrapatos aqui. Então, por que não existe a chance de a gente desenvolver também a febre maculosa aqui, em especial no Nordeste? Muito interessante. Nós temos a distribuição do amblioma, que é o amblioma sculptum, ele está do carrapato estrela, ele está realmente infectado nessa região do Sudeste e Sul. No Nordeste, nós temos um outro amblioma, que é o ovale. Ele é geralmente infectado pela Rickettsia parkeri. Ela dá uma síndrome de febre maculosa, mas não é característica da febre maculosa brasileira, que a gente chama aquela causada pela Rickettsia rickettsii. Essa Rickettsia parkeri, ela vai causar uma síndrome febril, mas geralmente não evolui para gravidade e muitas vezes passa despercebido. Então, ela causa gânglios aumentados, febre, dor de cabeça, do mesmo jeito, algumas manchas, mas apresenta geralmente o paciente uma lesão da inoculação do carrapato, que a gente chama escara de inoculação, tá? Mas a evolução geralmente é benigna. E nós tivemos casos em Alagoas, acho que, eu nem lembro agora quando foi, mas a gente teve recentemente 2 casos. Acho que foi um ano ou 2, eu posso estar enganada agora, não vou me comprometer com a data, porque foram 2 casos que chamaram atenção, né? Saiu na mídia, inclusive, na época, mas não foram de Rickettsia rickettsii. Aí você me pergunta, como você falou, a preocupação, né? Essa preocupação, então, na nossa Mata Atlântica, que é onde tem o amblioma ovale, ele não tem essa infecção pela Rickettsia rickettsii, mas, de repente, nada é impossível se houver alguma importação de capivaras. Né? Às vezes, pessoas importam animais e os animais, se vierem infectados, se vierem com carrapatos e esses carrapatos infectados junto, pode acontecer de uma contaminação onde for colocado, tá? Mas é uma coisa, assim, excepcional, que é possibilidade. Isso não existe, mas como tudo hoje é globalizado, todo mundo transporta, né? A gente sabe que se transportam animais. Ter muito cuidado com essa atenção, né? Que quando houver um histórico de febre, saber todo esse histórico, se houve contato com animais, de onde vieram os animais, e para não dizer assim, nunca, nem sempre. A gente não tem em Alagoas, mas que tudo devemos conhecer para estar em alerta e sempre pensar na possibilidade de algum dia mudar esse cenário. Pensando em pessoas que moram nesses lugares, nessas regiões endêmicas, vamos dizer assim, né? Ou pessoas que forem visitar essas regiões, vocês teriam alguns cuidados que poderiam ser tomados? Para quem vai para a área rural com o cachorro, com algum animal, é importante que seja levado ao veterinário para tomar as devidas prevenções. Quem tem pet sabe que periodicamente você vai ter que dar algum remédio para prevenir carrapatos, até para doenças deles mesmo e doenças que podem trazer para a gente, não só a febre maculosa. Mas falando das pessoas que vão visitar fazendas sem pets ou com pets, seria importante usar roupas claras, os EPIs, que a gente chama, né, da biossegurança, botas, calças, manga longa e preferencialmente vedar, né, professora? Sim, um adesivo, né, para não deixar espaço, brechas, para que o carrapato não penetre por esses espaços. Então, entre a bota e a roupa. E existe uma curiosidade,
porque quando a gente falou do tema que ia trazer para cá, algumas pessoas já pontuaram alguns questionamentos, né? Porque, querendo ou não, vai ser um surto, vai ser como uma pandemia, né? Então, perguntas tipo, passa de uma pessoa para outra? Né? Qual o tratamento? Existe tratamento? Se sim, qual seria esse tratamento? Acabou sendo até uma curiosidade em virtude da própria pandemia, né? Exatamente. Então, as pessoas pensaram, seria uma nova pandemia? Então, algumas pessoas ficaram angustiadas, né? Então, felizmente, não chega a ser uma pandemia. Porque o Covid-19 foi muito facilmente transmissível. É uma doença muito facilmente transmissível por gotículas de saliva, por uma conversa, estar em um ambiente fechado e como qualquer gripe, não é mesmo? Já a febre maculosa, seria necessário o carrapato estar lá inoculado durante no mínimo 4 horas ou 10 minutos, como a doutora falou. E é uma transmissão um pouco mais difícil. Além de os sintomas eles serem mais graves, o que leva a população a ir diretamente para um médico, um sistema de saúde, para então ser diagnosticado precocemente. Isso se torna mais fácil de tratar, até porque é uma doença mais antiga e os médicos eles tendem a conhecer mais sobre essa doença, diferentemente do que ocorreu na pandemia da Covid-19, que ninguém sabia de muita coisa sobre essa doença. Sobre o tratamento, eu vou deixar a doutora Ivanilda falar, porque ela é especialista na área e ainda não tenho competência para isso. Bom, para tratamento, quanto mais precoce for o diagnóstico, o tratamento sendo instalado no tempo correto, no tempo ideal, né? Então, dentro dos 3 primeiros dias, há uma chance grande do paciente evoluir bem, então, ser curado, tá? Então, diminui muito aquele alto percentual de mortalidade, ele vai cair com o tratamento adequadamente instalado, né? O tratamento se faz com antibióticos, então, da classe das tetraciclinas, a doxiciclina hoje como primeira escolha, e em segunda escolha existe a possibilidade de usar o cloranfenicol, mas a preferência realmente é pela doxiciclina. A gente trata no mínimo por 7 dias e em torno de, se houver um caso grave que mesmo assim ainda está resistente, você pode ampliar esse tratamento por pelo menos mais 3 dias após cessada a febre. Então, além disso, claro, uma série de outros medicamentos em relação a medicamentos sintomáticos, né? Então, tem um bom suporte para acompanhamento das doenças, dos sinais que surgirem, né? Então, da insuficiência renal, algumas vezes, inclusive, vai para diálise. Então, depende muito o tratamento geral da evolução. Então, se for uma evolução branda, ela vai ter o tratamento com antibiótico e acompanhamento com hidratação, com repouso, com sintomáticos, né, medicamentos para aliviar a dor. Então, vai depender do que aparecer. Mas aqueles casos graves devem ser hospitalizados e na hospitalização podem ir até para UTI, porque vai precisar, às vezes, até de ventilação, tá? Ventilação mecânica, de diálise, como eu falei, e vários outros medicamentos de suporte. Então, são muitos cuidados que deve ter em uma equipe multidisciplinar, conhecendo o caso e tratando corretamente tudo que surgir para levar aquela vida para sair do quadro, né? Então, para sobreviver. Principalmente porque a taxa de mortalidade é altíssima, né? Sim. Como já foi dito aqui. Então, nada mais justo o relato do paciente, saber fazer um bom histórico e procurar um médico, né? Profissional da área da saúde que possa ter essa competência, né? Então, procurar o médico e explicar corretamente toda a doença. Né? Muitas vezes as pessoas algumas pessoas, incrivelmente, historicamente, têm o contato com o carrapato e têm vergonha. Dizer, eu tive uma picada de carrapato. Eu já cheguei a ler sobre isso, que as pessoas têm vergonha, como se isso fosse errado, né? E escondem, às vezes, dos médicos. E olha a seriedade disso, né? Isso é porque muito sério. Sabendo disso, já vai tomar a medicação Exato. corretamente, no tempo correto. Às vezes, quando ele
conta, aí já conta porque o seu animal, aí ele já conta, foi o meu animal que pegou, e aí de qualquer forma ele não diz que foi picado. Mas outras pessoas não. Claro que hoje tem muita seriedade e muita divulgação, né, das orientações, e as pessoas, quanto mais ajudarem na informação correta, eles vão se ajudar para que haja um diagnóstico correto e um tratamento mais precoce possível, adequado. Fora a automedicação também, que é um detalhe importante que a gente tem observado as pessoas se automedicando. Então, muito cuidado com isso também, Sim. né? É interessante até falar disso que a doutora Ivanilda falou, porque no começo da faculdade a gente aprende a fazer uma anamnese com diversas perguntas e se torna até brincadeiras na internet, vários memes sobre isso, porque a gente pergunta quantas pessoas tem em casa, qual a renda, se já tomou banho de rio. São perguntas não relacionadas à queixa do paciente. Mas é importante que a gente relembre isso porque acaba direcionando para outros dados que a gente pode não pensar naquele momento, né, doutora? São perguntas que, por exemplo, banho de rio, a gente pensa em leptospirose, mas nem sempre a gente vai pensar nisso com aqueles sintomas. Como é uma doença com sintomas muito comuns, então toda a informação que tiver sobre aquele paciente seria importante para direcionar esse diagnóstico mais preciso. Perfeito. Uma outra curiosidade que as pessoas têm é se os animais têm também sintomas. Eu estou sendo desafiada porque na ausência dos veterinários, né? Mas eu vou dizer aqui, porque é importante também o médico conhecer do adoecimento animal, até para também despertar e orientar, despertar para uma hipótese de transmitir-se para alguma doença para o ser humano. Nos animais que entram em contato mais com o ser humano, que é o cão, né? Ele, quando ele vai para a zona rural, ele pode ter doença, sim. Nem todos vão apresentar uma sintomatologia que chame atenção, porque a sintomatologia é muito parecida com outras doenças que acometem o cão. Então, a erliquiose, a anaplasmose, babesiose, são doenças que causam anemia, podem causar febre, o cão fica tristonho, então ele vai emagrecer, o fígado cresce. Então, são doenças muito parecidas e o tratamento é o mesmo, que é a doxiciclina também. E, às vezes, então, não é diagnosticado como se fosse a febre maculosa, né? A não ser quando acontece em outros casos ou chega a atingir o homem, porque essas outras doenças não atingem o homem, mas só no animal. Agora, em relação aos equinos, sabe-se que ele não tem parasitemia e há pouco relato em relação ao animal silvestre. Teoricamente, pode ter, sim, sintomatologia, mas muitos casos passam como a gente chama como oligossintomático, ou seja, sintomas leves, que não chamam atenção para adoecimento, para ver, talvez, então, o cuidador. Então, a gravidade é no ser humano mesmo, sim, né? A gravidade dessa doença é no ser humano. No cão também pode levar, mas justamente é confundida com outras doenças semelhantes. E a gravidade entre adulto e criança, há diferença? Ou... Na febre maculosa brasileira, a gente não tem muito estudo em relação às diferenças de gravidades. A febre montanhosa, das montanhas rochosas nos Estados Unidos, que é da mesma rickettsia, tem estudos, sim, que os idosos, então pessoas com idades mais avançadas, elas evoluem com maior gravidade. No Brasil, a gente não tem muitos estudos, porque não tem também muitos casos, né? E nesses casos, a gente vê que tem maior prevalência em pessoas adultas jovens, que mais se expõem, ou mesmo crianças de uma faixa de 5, 9 anos, que elas vão se expor mais à zona rural. Mas a mortalidade, a gravidade, ela está no Brasil ainda muito equilibrada. Não há grandes diferenças, como há estudos nas riquezas dos Estados Unidos. Bate-papo esclarecedor hoje, viu? Demais, eu acho que esclareceu muita coisa para vocês, né? Eu acho que as angústias, as dúvidas, acredito que nesse momento aqui foram tiradas todas, em relação aos sintomas,
a você, enquanto paciente, descrever detalhadamente o seu histórico para o médico. Isso vai fazer toda a diferença. Os cuidados, né, de como, se você vai visitar um local rural que tem, vamos dizer assim, essa contaminação de carrapatos estrela, aprendi bastante. Que aula, hein? Nossa, né? Então acho que acadêmica de medicina, Bruna, né? Exatamente. Bruna, faz medicina no SESMAC, não é isso? Faço medicina no SESMAC. Agora eu estou indo para o 10º período. Esperando, né? Agora no rodízio de psiquiatria, já terminei urgência e emergência, já tive aula com a professora Ivonilda no cicloclínico e agora só aguardando ano que vem meu CRM, se Deus quiser. Olha, escolheu o SESMAC. Em breve aí, né? Doutora Bruna Tavares. Exatamente, está no caminho, não é isso, Bruna? Depois escolheu o SESMAC. Por que você escolheu o SESMAC? Uma grande curiosidade. Então, o SESMAC eu entrei, na verdade, sem muita expectativa, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi diversas oportunidades. Fazer tecnologia mesmo, os bonecos que a gente treina, as ligas acadêmicas, os professores que estão dispostos a oferecer oportunidades para a gente, né? De extensão, até mesmo fora da faculdade. Então, assim, gostei bastante dos profissionais daqui e gostei também da estrutura. Foi me surpreendendo ao longo do tempo, na verdade. A professora ali fica com o olho cheio de lágrimas, feliz. Tenho certeza que a professora está assim, super orgulhosa, né? Olhando assim para ela, vai dizer, é minha aluna, né? Isso porque a gente, eu como médica, né? A gente entra realmente, a gente é médico e a gente entra por acaso no ensino. É diferente de você dizer, né? Eu fui para o ensino e depois e associei isso do início. Não, a gente realmente entra na medicina, mas a gente quer deixar pessoas que sigam com a mesma qualidade. E o orgulho de estar no SESMAC é de realmente participar de um curso sério, um curso que está formando alunos, que estão, os nossos alunos, nossos egressos, que a gente chama, eles estão se dando muito bem, passando em concursos, em residências, temos residências importantes no Brasil, não só aqui em Alagoas, mas também em outras regiões do país, e estão felizes também trabalhando, além de trabalharem, estão continuando com o ensino através das residências médicas e nos trazendo realmente orgulho e uma satisfação. Eu chamo orgulho bom, né? Mas é uma satisfação de ver que realmente pessoas que sonham em ser médicos estão tendo uma boa formação e é essa a nossa preocupação, que tenham realmente uma continuidade da medicina da melhor qualidade. E é visível essa preocupação da doutora Ivonilda. Eu falo até porque faz um pouco menos de um ano que eu criei um Instagram para criar conteúdo, assim, bater papo mesmo com o pessoal acadêmico de medicina, e ela tá sempre lá, interagindo, vendo se eu tô postando alguma coisa errada, se corrigindo alguma coisa, acrescentando. Então, não só na sala de aula ela tá de olho, como fora também, isso, né, Bruna? Aí é maravilhoso, porque outros professores também. Isso. Outros professores também conversam sobre isso, então, assim, é bem importante que eles estejam presentes mesmo. Né? Isso, um acolhimento muito bom. É isso, professora. Mais um podcast, mais um episódio. Não esquece de compartilhar, seguir a gente aí nas redes sociais também. E, lógico, né? Também comentar. Fala aí como é que você está gostando, você está curtindo esse nosso bate-papo, não é isso, professora? E você pode assistir no YouTube, como no Spotify também. E então, SESMAC 50 anos. Iluminando Histórias. Esse é o nosso podcast. E a gente agradece de coração a participação de vocês. Foi uma participação muito rica, muito esclarecedora. E aqui está com espaço aberto para quando vocês quiserem tratar de outros temas também. Vamos brindar aqui, né? Nosso brinde tradicional aí. Fala aí, SESMAC. Mais um episódio. 50 anos iluminando histórias. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família, é comemoração repleta de orgulho. É realização, realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem SESMAC na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem SESMAC no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do SESMAC. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos,
novas experiências e realizações para você. Sesmac, há 50 anos. Era realizada a primeira ligação por celular. E o Sesmac surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o Sesmac se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro. Órgãos e impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o Sesmac ajuda a construir. Vestibular Sesmac 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre.